Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Voltamos a conversar esta tarde com a doutora Ana Rita Barros, é formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, a quem saúde. Muito boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Bem-vinda, doutora Ana Rita Barros. Vamos começar por fazer uma referência a esta vaga de Covid-19 que nos afeta a todos, em particular à União Europeia, aos seus Estados-membros, a uns mais do que outros, e a Comissão Europeia já reagiu a este aumento de casos. Sim, através da Presidente, reagiu esta semana, indicando de facto a forte pressão sobre os hospitais. A ameaça de uma nova variante veio complicar ainda mais esta equação que já é difícil de resolver. Uma situação impactante no sector da saúde, até porque condiciona o acesso de utentes com outras patologias, o que faz uma grande pressão sobre o sistema. A União Europeia o que recomenda aos Estados é uma resposta rápida e coordenada dos Estados, mas a aplicação dos controlos internos, Estado a Estado, compete a cada um. Recomenda, no entanto, a realização de fortes campanhas, que designa como renovadas, campanhas muito dirigidas a grupos etários específicos, com estratégias de divulgação que combatam a hesitação em ser vacinado. Assume também o compromisso de continuar a envidar esforços no sentido de produzir, adquirir em conjunto, daí a facilidade depois de distribuição pelos países, e de autorizar, através das agências europeias, as terapêuticas que agora já se falam relativamente à Covid e que se espera que sejam lançadas já no início do próximo ano. A validade do certificado digital, que continua a ser comum a todos os Estados-membros, continua a ser um documento normalizado e com uma validade de 9 meses. Sim. Aumentou-se então a validade. É validade, embora se aconselhe que seja sempre atualizado regularmente. Com frequência. Há disparidades entre os Estados-membros em termos de taxa de vacinação? Muitos países de leste, o caso da Roménia com 23%, à volta de 23%, outros países como nós com taxas muito mais elevadas, num espaço aberto como é o nosso, enquanto não houver uma taxa de imunidade a nível europeu é sempre complicado. Com as fronteiras abertas é sempre muito complicado. Vamos falar de um outro tema, tem a ver com uma coima aplicada a bancos e tem a ver com a concertação de preços de serviços. Não só de serviços, mas estratégias comerciais de compra e venda relativamente às divisas. Transações, então. Transações comerciais, divisas, que é um mercado muito apelativo, como nós sabemos, não é? Os bancos são o HSBC e o Barclays, mais nosso conhecido, o RBS, que é um banco escocês, portanto todos britânicos, e o Credit Suisse. A investigação apurou que os bancos possuíam uma linha telefónica confidencial, onde concertavam as estratégias comerciais a nível de preços e a nível de oportunidade de compra. Sim. E isso é prejudicial para os consumidores? É um cartel, é completamente proibido em termos de concorrência e muito prejudicial para a economia e para os consumidores em particular, porque os mercados de divisas são os mercados financeiros talvez com maior volume em termos de transações no mundo. E o que é que acontecia? Concertavam os preços e depois só compravam ou vendiam em determinadas ocasiões. Normalmente concertavam os preços de 10 a 11 moedas. Podemos aqui referir a algumas, o euro desde logo. O euro, sim. Sim, o dólar. Não só o dólar americano, mas também o dólar do Canadá e também da Nova Zelândia e da Austrália. As coroas do norte da Europa, desde a norueguesa à dinamarquesa, o iene japonês e a libra esterlina, portanto são as mais relevantes. Estava um quinto banco envolvido, mas que denunciou esta situação. Exatamente. Um quinto participante, o UBS,
que ficou ilibado da COMI exatamente por ter revelado os contornos da operação de cartel a que estava envolvido. Não é a primeira vez que isto acontece e não é a primeira vez com alguns destes bancos. É a 6ª vez que a União Europeia... São reincidentes, então? São. Algumas vezes anuncia a coima, mas não tem sido cobrada, mas desta vez... por serem reincidentes, a situação é capaz de ser diferente. Portanto, pretende cobrar essa coima, essa quantia, que é avultada. Vamos falar do Plano de Recuperação e Resiliência. A Comissão Europeia aprovou o novo montante de ajuda. Dentro do plano já está aprovado, vão sendo aprovados sucessivamente tranches de acordo com os projetos apresentados. Não foi só a Portugal, foram a outros Estados-membros. Podemos citar, por exemplo, a Alemanha, que teve um apoio significativo. Nós pensamos todos que a Alemanha nunca precisa destes apoios, mas teve um apoio e que vai aplicá-lo no sector da educação e da formação. Portanto, aquisição de novas competências. Portugal, este apoio é para a aquisição de veículos de transportes públicos em 2 cidades, Lisboa e Porto. Não só os veículos, como as infraestruturas de suporte. São, portanto, autocarros com características muito próprias de emissões nulas e movidos a uma energia que pode ser variável, até o hidrogênio está aqui contemplado. Era uma vertente já prevista, digamos, neste plano de já, porque vem de acordo com o objetivo das alterações climáticas que estava dentro do PRR. A medida será financiada pela União sob a forma de subvenção direta não reembolsável. O que é isto? É fundo perdido. Sim. A Comissão considera que a medida se encontra dentro dos objetivos definidos no plano, por isso a aprovou e espera que sejam selecionados os beneficiários concursantes em termos de procedimentos perfeitamente claros e transparentes para o mercado português. Há a intenção de ser rigoroso na atribuição destes fundos. É a intenção da União Europeia, anunciada logo desde o início. Veremos o que é que acontece. Ponto global é como se designa uma estratégia lançada pela União Europeia e que tem como objetivo melhorar a competitividade em várias áreas. Em múltiplas áreas, sim. Da economia. Da economia, sim. Portanto, no fundo, vem de encontro ao que nós já aqui falamos, que é superar os desafios globais que as empresas europeias têm encontrado, não só no mercado interno, como na cadeia de abastecimento, sim, que agora tem tido inúmeras falhas, não é? Não só pelas matérias-primas, como pelo custo dessas matérias-primas. De maneira que são 300 mil milhões de euros, num plano até 2027, que a Europa se propõe investir a nível internacional, como contribuindo para uma concorrência mais equilibrada exatamente das empresas, não só internamente, mas nos mercados onde podiam exportar. Sim, face a outros mercados. Face a outros mercados e a outros países, normalmente países em vias de desenvolvimento, que são apoiados por outros blocos. Sim. Atraídos, digamos, para outros blocos. Exatamente, e subvencionados sobre outros blocos. Essencialmente a China. Portanto, a União Europeia não esconde isso. Este plano foi anunciado no dia 1 de dezembro e que parece, ao que tudo indica, ser uma resposta europeia à iniciativa chinesa BIR, que é conhecida vulgarmente pela Rota da Seda, em termos económicos. Esta iniciativa é o apoio da China a projetos de infraestruturas fora da China, em países terceiros, para reafirmar a política externa chinesa. Interessante e talvez interessante pensar no assunto é que este apoio chinês, embora esteja, como normalmente, revestido de uma certa opacidade, parece que tem memorandos, o que eles chamam memorandos, no fundo apoios, em 139 países, alguns dos quais europeus. Ou seja, está disseminado. Avalia-se que este apoio chinês, a nível global, que também termina, curiosamente, em 2027, é de 1,3 bilhões de dólares. Ou seja, em termos de euros, 1 bilhão de euros, ou seja, 1 com 12 dígitos zero, não é? Sim. E que torna
a economia chinesa muito competitiva e uma economia de alto rendimento. No entanto, os dados recentes indicam que se a União Europeia não fizesse nada, neste momento, 2021, o gap que já existe em relação à China entre a economia europeia e a economia chinesa iria aumentar muito exponencialmente até 2040. De maneira que esta medida já tardia da União Europeia, mas que se espera que surta algum efeito. Em relação a um outro tema, a tarifa social de internet, podemos anunciar que foi publicada a portaria de regulamentação. Exatamente. Vem aplicar a Portugal, no fundo, complementarmente, uma diretiva da União Europeia relativamente às comunicações eletrónicas. É uma transposição, É uma transposição regulamentada através da portaria. O que é que vem agora esta tarifa colmatar? Uma falha, uma lacuna de mercado, permitindo o acesso aos serviços digitais de banda larga para um segmento da população economicamente mais desfavorecido. A tarifa mensal é um valor muito simpático, digamos, 5 euros mais IVA, que no caso aqui da Madeira é pouco mais de 6 euros, e é aplicável a todo o território nacional, já entrando em vigor em 1 de janeiro. Estamos a falar de comunicações, essencialmente. Comunicações e acesso à internet, mesmo para preencher acessos, documentos. Sim. Claro que, de facto, é um acesso, portanto, não limitado em termos de banda, mais reduzido, exato. Os interessados devem requerer junto das empresas que oferecem estes serviços, portanto, as operadoras, como nós conhecemos. Ficam responsáveis, então, por aceitar. Por aceitar ao balcão, portanto, agora é surgir e verificar a forma como, porque não têm acesso à internet, não podem preencher, mas poderão preencher lá. O que é que têm que fornecer? A sua identificação, o local da residência e o número fiscal. Uma particularidade que a portaria também transpõe, que é relativamente aos estudantes universitários, oriundos destes agregados com as características que nós dissemos e que se encontram fora do agregado familiar a estudar. Nesse caso, complementarmente a estes dados, têm que fornecer um certificado de matrícula e também um comprovativo do local da residência na cidade onde se encontram a estudar. Portanto, e também têm acesso nestas mesmas condições. Facilitar o acesso a quem muitas vezes não tem. Sim, democratizar o acesso a toda a gente. Um outro tema, dados conhecidos, divulgados pelo Eurostat, e que têm a ver com a situação financeira dos agregados menos favorecidos, também, ou mais desfavorecidos também, que no fundo condiciona o futuro, não é? Sim, os dados portanto, desta semana do Eurostat, referentes a 2019, revelam que o risco de pobreza na idade adulta está correlacionado com os rendimentos que os mesmos indivíduos tinham na infância e na adolescência. Portanto, que seus pais sim, os agregados familiares, os agregados estariam na infância, sim, na infância e adolescência. E nos agregados é que eles pertenciam. É um estudo interessante. É, portanto, a dificuldade em quebrar, digamos, o ciclo da pobreza. É um ciclo muitas vezes repetitivo. Em termos médios na União Europeia, 9,6 pontos percentuais é exatamente o risco elevado de pobreza na idade adulta quando tem antecedentes de rendimentos baixos nas idades que nós referimos. As maiores diferenças, como não podiam deixar de ser, registram-se na Bulgária e na Roménia, com um hiato de 40%, um peso muito grande. Mas também a Itália surge em terceiro lugar, principalmente influência do sul da Itália. Portugal encontra-se por ordem decrescente, portanto, na 7ª posição. No extremo oposto temos a Áustria, a Finlândia, mas também os países bálticos, a Estónia e a Letónia. Estão a par e passo com estes países mais desenvolvidos. De referir um caso muito específico, a Dinamarca, onde esta correlação é praticamente inexistente e até o risco de terem situações de pobreza na idade adulta está mais relacionado com elevados rendimentos na adolescência. Curioso, é muito curioso, é um caso de estudo e atribui-se ao facto de ser um país em que a equidade é muito praticada. Muito ensino público de qualidade,
um acesso elevado à educação e também aos apoios e à proteção social. Fazem com que estas divergências não se notam e até tenham um efeito contrário. Em alguns casos, o que quer dizer que menores rendimentos até potenciam situações adultas de um maior desafogo. Interessante o caso da Dinamarca, que é a única exceção nos 27. Talvez a ânsia, digamos, por parte de quem viveu em pobreza na infância e na juventude, de querer superar, e quando são facilitados o acesso à educação, a uma melhor educação, aproveitarem aproveitam todos esses fatores para melhorar as condições de vida. Vamos terminar esta nossa emissão de hoje com um comentário. Não sei se será uma frase. Não será uma frase, será apenas uma referência. Uma referência para pensarmos. Ao dia de hoje. O dia de hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. E mesmo na Europa, as pessoas com deficiência ainda têm inúmeras barreiras a transpor. Desde a educação à saúde, passando pelos mais diversos sectores. O apelo para que cada um de nós contribua o melhor possível para essa igualdade tão desejável das pessoas com deficiência em relação ao comum dos cidadãos. Vamos contribuir para esbater essas na medida do diferenças. possível. Doutora Ana Rita Barros, obrigada e até à próxima conversa. Muito obrigada.